porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que privilégio, meus irmãos, estar participando desse culto de celebração, desse culto da vitória, realizado aqui na cidade de Itaúna, na Igreja Batista Betel, com a presença, com a participação de todos os irmãos e com o histórico que cada um dos irmãos traz para o culto desta noite. Todo domingo deveria ser o culto da vitória, não é, irmãos? Mas para que todo domingo seja o culto da vitória, todo mês de julho deveria ter uma trança, não é verdade? Sim ou não? Nosso sonho é que todos os meses de julho nós tivéssemos uma trança como essa que os irmãos estiveram envolvidos, e mais do que isso, crendo assim, nós gostaríamos que todos os meses do ano se chamassem julho, que todos os dias tivéssemos equipes, que todos os dias tivéssemos pessoas, encontrando pessoas e falando de um grande Deus que ama cada pessoa e que entregou o seu Filho por cada uma delas, lhes ensinando que em Cristo Jesus nós temos nova vida. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Isaías, no capítulo de número 6. Não podemos de forma alguma passar esta noite sem glorificar a Deus por tudo que Ele fez através dos irmãos. Nesta noite eu quero representar aqui a família de missões nacionais, os mais de 700 missionários espalhados pelo Brasil, e trazer um abraço especial para o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão. Um abraço para esta igreja, a Igreja Batista Betel, para o pastor Délio, para todos os membros dessa igreja e para todos os voluntários que atuaram aqui nesta região, na Trans. O texto de Isaías é muito conhecido. O verso de número 8, depois da contemplação de Isaías, a glória e a majestade do Senhor, depois de ter os seus lábios purificados, diz assim o texto: então ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós estamos completando uma grande jornada de mobilização missionária hoje, aqui nesta região, mas por todo o Brasil. Há uma mobilização como essa que os irmãos fizeram. Há um desprendimento como esse, e histórias de decisões tão maravilhosas como a que os irmãos tiveram contato nesses dias. Nesse final de semana, algumas equipes estão sendo preparadas para ir às ruas. Algumas outras bases vão começar no dia 17. E os irmãos, assim como outras bases, começaram o trabalho missionário desde o dia 1º. Em missões nacionais, seria como se nós pegássemos um ônibus de 100 lugares, abastecêssemos, preparássemos, fizéssemos a revisão, marcássemos no mapa quais seriam as cidades que nós queríamos, e queríamos deixar um representante em cada cidade, e preparamos todo o projeto e fizemos a convocação, mas na hora de sair com 100, nós saímos com 15.
Parecia mais fácil dizer assim: não vamos sair. Parecia mais fácil dizer assim: olha, vamos deixar para o ano que vem, ou então vamos deixar para um outro momento. E alguns irmãos viveram essa expectativa: vamos desistir só nós, o que nós vamos fazer? Meus irmãos, louvado seja Deus, porque os irmãos não desistiram, porque os irmãos foram adiante, porque os irmãos atenderam ao chamado de Deus, não de missões nacionais. E o resultado é o que nós estamos celebrando nesta noite. Continue orando. Há muitas equipes que ainda vão começar o trabalho. Continue orando, porque há muitos lugares onde o material não chegou. Continue orando, porque nós temos enfrentado grandes desafios para a evangelização do Brasil. Mas a resposta é exatamente como esta que os irmãos deram: vamos vencer as adversidades, vamos encorajar um ao outro, e vamos adiante, e vamos anunciar o nome de Jesus. Amém. Que maravilha ouvir o testemunho, os vídeos, e certamente se nós fôssemos ouvir cada um e ouvir as suas histórias, nós seríamos muito abençoados pelo testemunho de cada um de vocês. Então, ouvi a voz do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que o trabalho missionário que os irmãos fizeram aqui, e que pela graça, pelo poder de Deus, pela operação do Espírito Santo, vão continuar fazendo, é uma obediência à voz de Deus. Então ouvi a voz do Senhor, disse Isaías. É uma obediência à voz de Deus, não é uma obediência à voz de missões nacionais, é uma obediência à voz de Deus. É o Espírito Santo que fala no seu coração, e é atendendo a esta voz, irmãos. Olha o que diz o texto: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O trabalho missionário que os irmãos fizeram aqui é obediência à voz de Deus. Mas essa voz, ela não passa de vez em quando aqui na associação Grapeuense. Ela não passa de vez em quando aqui somente no mês de julho. Essa voz de Deus que nos convida a alcançar as pessoas, ela é diária, porque é necessário encontrar as pessoas, porque elas estão perdidas diariamente. O trabalho missionário que os irmãos fizeram aqui é uma obediência à voz de Deus, mas em segundo lugar, o trabalho missionário que os irmãos fizeram aqui, além de ser uma obediência à voz de Deus, ela é um deslocamento. Cada um de nós tivemos que fazer aqui uma alteração especial na sua agenda nesses dias. Sabe por quê? Porque Isaías diz assim: então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Hoje pela manhã eu estive em duas igrejas. Ontem à noite estávamos de passagem aqui. Fomos direto para Teixeira de Freitas. Estivemos em duas igrejas. Em uma igreja pela manhã, quando eu cheguei, o pastor estava orando pelos desempregados na igreja. E eu disse para ele: esta oração poderia ser feita na casa das pessoas. Na segunda igreja que nós tivemos, com os bancos todos vazios, a igreja, nessa manhã de domingo, estava todo mundo nas ruas, estava todo mundo nas casas, todas as pessoas estavam nas ruas.
que os irmãos viveram aqui é necessário que aconteça outras vezes. Deslocamento. Por isso, os evangelhos dizem que Jesus percorria. Maravilhoso saber que eu ouvi um testemunho que veio desta base, na cidade de Una, mandaram para mim. E lá no testemunho diz o seguinte, que alguém bateu numa casa. Cadê o pessoal de Una daqui? Tá não? Alguém bateu numa casa. Chamaram e alguém respondeu muito asperamente. Mas eles ficaram elogiando a planta. E alguém apareceu. E aquela pessoa ou os missionários se identificaram, começaram a fazer o recenseamento e perguntavam para aquela pessoa o seu nome. E ela disse: por que vocês querem saber o meu nome? Se eu sou católico e vocês evangélicos. Meu nome é Cícero José, um afiliado devoto de Padre Cícero. Depois do plano de salvação, depois de falar, ele entendeu essa mensagem. E o texto que eu recebi, a fala é desta pessoa, não mais do missionário. Se as pessoas crescem em Jesus, não haveria delegacias, não haveria uma série de coisas que ele dá no seu testemunho. Aceita o estudo bíblico, e só Deus sabe a semeadura feita naquele coração e na vida daquele homem. O que me chamou a atenção é que no testemunho diz assim: era a última casa do dia. Sabe, você sai às ruas e de repente você diz assim: olha, já está na hora de voltar, é hora do almoço. Ou então você diz assim: olha, é hora da janta. Meu irmão, quem vai para trânsito sabe que essa última casa é uma grande bênção. Você pode observar o seguinte: na hora do almoço, se uma equipe não chegou ainda, pode estar certo de que quando eles chegaram atrasados, é porque alguma coisa estava acontecendo e ali uma barreira estava sendo quebrada, um coração duro estava sendo aberto e Deus estava operando. Porque é justamente naquele momento, quando nós não pensamos em nós mesmos: preciso voltar, senão não vou comer, preciso voltar, senão não vou achar comida no lugar, preciso voltar para ser o primeiro. E justamente naquele momento, quando nós não estamos pensando em nós, quando nós olhamos para o horário e dizemos assim: Deus, dá tempo de chegar em mais uma casa, Deus, dá tempo de falar com mais uma pessoa. E é justamente nesse momento quando o Senhor quebra as barreiras. É justamente naqueles momentos quando nós aproveitamos a oportunidade e Deus opera um milagre na vida daqueles que nós conseguimos encontrar. Não há como fazer esse trabalho se nós vamos ficar aqui. Não há como continuar se nós não pensarmos em mapear a cidade, as ruas, os bairros. O que os irmãos estão fazendo aqui é obediência à voz de Deus, mas é também deslocamento. Isso precisa acontecer muitas vezes, muitas e muitas vezes. O ano passado, aliás, em 2010, eu estava na cidade de Patos de Minas. Nós fizemos um mapa, e o mapa que nós fizemos ia até aquela esquina, e a equipe foi até ali naquela manhã. Mas eles disseram o seguinte: nós queremos ir na outra casa, da outra rua, mas não está no mapa. O mapeamento não diz que você vai para aquela casa. Mas eles sentiram que deveriam ir naquela casa, atravessaram a rua, saíram do mapa, saíram do bairro e foram na próxima casa e encontraram um jovem que ninguém visita, um jovem sem esperança, que abriu a porta, que ouviu a mensagem, que entregou a sua vida a Jesus.
Meus irmãos, nós temos muito que nos alegrar com todos os frutos desse trabalho, mas nós temos que trabalhar muito, porque há muitas casas que nós não conseguimos visitar, há muitas famílias que nós não conseguimos falar ou estar com eles. Eu ouvi nesses dias um testemunho de muitas bases, eu não vou me lembrar qual é, mas o pastor estava dizendo para mim assim: olha, na rua alguém parou e disse assim: vocês por que não foram na minha casa ainda? Por que vocês não foram na minha casa? Eu também quero que vocês estejam lá na minha casa. O que os irmãos estão fazendo é obediência à voz de Deus, mas é um deslocamento que abençoa a vida dessas pessoas. É um deslocamento para frente, é um avanço. Quando a igreja avança, as trevas recuam. Quando a igreja recua, as trevas avançam. Os irmãos estão dizendo que através da vida de cada um de vocês, esta cidade e qualquer outra pode ser transformada pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar essa parte falando das dificuldades. Isaías fica maravilhado com aquela visão. Isaías fica agradecido e empolgado com a voz de Deus, que diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E naquele momento Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que quem lê o texto, eu queria que você acompanhasse comigo essa parte do texto que diz assim, verso 9: disse, pois, ele: vai e dize a este povo. Deus começa a dizer aqui para Isaías qual é a missão. O que é que tem nesta missão? Observe: disse, pois, ele: vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam sarados. Isaías diz então no verso 11: então disse eu: até quando, Senhor? Meus irmãos, no trabalho missionário, as lutas que nós passamos aqui eram lutas para a gente dizer assim: até quando essa trans vai ficar acontecendo? Até quando? Vamos parar com isso, voltar à nossa rotina. Até quando? Os irmãos não fazem ideia das lutas que nós temos travado no Brasil para ver o que nós estamos vendo. A igreja vencendo as adversidades, vencendo as dificuldades, para continuar anunciando a autoridade do nome de Jesus. Meus irmãos, duas coisas é preciso que se diga sobre a agenda da igreja: a agenda interna, edificação. Essa nós sabemos muito bem. A agenda externa, evangelização. Esta nem sempre nós temos dado atenção. Na agenda externa da igreja, esta é a grande ênfase que nós estamos vivendo no mês de julho. Pessoas nas ruas, famílias em suas casas sendo visitadas por homens e mulheres de Deus, com o Espírito Santo em suas vidas, capaz de interferir na eternidade dessas pessoas. Eu estive numa igreja, na igreja Sinai de Salvador, da qual eu faço parte, e me estranhou um tema que os adolescentes fizeram lá em um mês. E o cartaz estava escrito assim: observe, uma cidade de Salvador, correndo atrás do trio. Aí eu falei com o dirigente, o líder dos adolescentes, disse assim: que negócio é esse aqui? Ele disse: pastor,
É isso mesmo, aqui, correndo atrás do trio é assim: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu disse, que coisa boa, que legal. Pense comigo, se existe pessoa mais apropriada para estar na casa das pessoas do que você. Talvez nesses dias você tenha pensado assim: olha, vem missionários super espirituais, homens cheios do Espírito Santo, gente que sabe pregar, gente que tem testemunho, e nós estamos esperando essa turma chegar. Talvez você tenha pensado assim: missões nacionais, tem um quartel-general com 100 mil missionários, que eles estão orando, eles estão expulsando demônio, eles estão orando em cima do milho alho, eles estão jejuando, eles estão só se preparando para no mês de julho nós soltarmos essa turma pela cidade, e aí você vai ver como o negócio vai ser diferente. Olha qual é a nossa equação, correndo atrás do trio, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Me responda nesta noite, se existe pessoa mais apropriada do que você para estar nas casas das pessoas. Deus Pai, Criador, soberano, acima de nós. Deus Filho, Salvador, entre nós e conosco. Deus Espírito Santo, Consolador e Capacitador em nós, dentro de nós. Olha a trajetória de Deus para habitar em você. Agora imagina você em cada lar, em cada casa. Eu gosto de lembrar o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:23, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que os irmãos fazem numa cruz é dar às pessoas que já recebemos de Deus, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. A nossa mensagem de missões nacionais para esta igreja, para esta região, é: missionários somos todos. Só há duas coisas: quem tem Jesus no coração é um missionário, quem não tem Jesus no coração é um campo missionário. Agora, se mais pastores fizessem o que aquele pastor fez ali no vídeo, dizendo: irmãos, nós somos os missionários que Deus levantou, certamente nós teríamos muito mais vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Que esta associação, que estes irmãos voluntários, que cada um de vocês risquem do seu projeto esta ideia de ser voluntário. Na primeira igreja que eu tive esse ano, para falar dos voluntários que nós precisamos, um pastor me disse: sabe o quê? Ele disse assim: é por isso que nós não temos muitos voluntários. Eu disse: como assim, pastor? Ele disse: porque você está buscando voluntários. Talvez para muitas ONGs voluntário funcione, mas ele disse assim: nós temos poucos voluntários porque temos poucos servos, gente que de fato queira servir. Nesses dias, você mais do que nunca, servindo a Deus, sua vida foi edificada. Eu participei da primeira trans que eu tomei conhecimento, e a minha vida jamais se mesma. Então, esse ano você participou de tempo parcial. No ano que vem, nós queremos você de tempo integral. Amém. No ano que vem, nós queremos você de tempo total. Eu estou aqui com o Joás. O Joás é motorista de táxi em Salvador. Nesses dias ele pagou o motorista para rodar com o táxi dele lá.
E Ele está rodando conosco na cruz. Amém. De tempo integral. Peça a Deus que tu dê essa disponibilidade. Negocie suas férias. Venda alguma coisa. Eu estive em lugares onde as pessoas tiraram férias, ou acertaram, ou trocaram, ou compraram um período, trocaram com colegas, fizeram tantos acertos para ir às ruas. Deus seja louvado pela sua vida. Todos nós podemos ir, todos nós devemos ir. Eu finalizo dizendo que a nossa derrota, ela estaria com o dia marcado, se no dia primeiro, não foi o dia primeiro que os irmãos estavam aqui? Nossa derrota estaria carimbada ali, se no dia primeiro os irmãos olhando uns para os outros dissessem que só nós não vamos fazer nesse ano, vamos pensar no outro ano. Nosso sonho, meus irmãos, é alimentado quando nós lemos o livro de Jonas. Um homem pregando um sermão, toda a cidade se converte. Quem sabe seja assim na sua vida. Muitos homens, muitas mulheres, pregando uma mensagem que transformará uma cidade. A derrota não é nossa, a derrota é de Satanás, porque não queria em momento algum que nós vivêssemos essa mobilização. Mas é impressionante os milagres que nós temos contabilizado nas redes sociais, no Facebook. A coisa que mais está presente é a trans. Você pode entrar no site, você pode pesquisar, você pode procurar informações dos outros estados. Jesus transforma, está em todo lugar. Nunca conseguimos uma mobilização tão grande e tão intensa. Eu quero convidar você nesta noite para dar uma resposta a tudo que você já viveu. Eu quero convidar você então para assumir um compromisso a mais. Quero chamar todos os voluntários que estavam nesta trans de tempo integral ou de tempo parcial, que venham aqui à frente. Todos vocês que foram para uma cidade, que estiveram em uma igreja, que todos vocês estejam aqui na frente.